Então, vamos lá. Agora, sobre o efeito suspensivo. Tá? Vamos falar hoje sobre efeito suspensivo. Alguma pergunta anterior? Não? Então, vamos falar sobre efeito suspensivo. Tá? Como é que funciona a ideia do efeito suspensivo? A regra, toda decisão, por natureza, ela nasce eficaz, ou seja, é da própria essência de uma decisão judicial produzir eficácia, tá? Produzir efeitos, sejam eles declaratórios, sejam eles condenatórios, constitutivos, executivos ou mandamental. Tá? No direito brasileiro não é diferente. No direito brasileiro, a eficácia, né, a decisão nasce eficaz, mas existe uma exceção. Né? No direito brasileiro, a eficácia nasce também inibida. Tá? Se estiver previsto no recurso o efeito suspensivo, ou seja, no direito brasileiro, tá? Se nós pegarmos o artigo 995, tá? A eficácia também pode nascer inibida. Se estiver previsto no recurso, o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é o efeito inibidor da eficácia própria da decisão judicial. Quando se tira este efeito, a finalidade de se retirar o efeito perante o ordenamento é acelerar o procedimento. Então, um recurso dotado de efeito suspensivo, ele vai inibir que aquela decisão possa imediatamente produzir efeito antes do julgamento do recurso. Né? No sistema brasileiro do Código de 2015, não vou me referir ao Código de 73, por questão de tempo, nosso sistema atual, os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo. Esta é a regra geral, o que significa dizer que toda decisão nasce, a princípio, eficaz, até a lei ou o juiz conceder o efeito suspensivo. É o que está no artigo 995. Tá? Então, nós teremos recursos com efeitos suspensivos, op legis e op iudices, ou seja, por força da lei ou por determinação judicial. O que diz o artigo 995? Tá? Vou ler para vocês. Diz lá: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Muito bem. Vamos dar uma analisada neste artigo específico. Repisando. Toda decisão nasce eficaz, certo? Salvo, né, recurso dotado de efeito suspensivo, de efeito inibidor da própria decisão judicial. O efeito suspensivo, ele nasce em virtude da lei, ou seja, o próprio recurso, como previsão legal, já vem lá, ele será recebido no duplo efeito, ou a lei determina que o recurso será recebido só no efeito devolutivo, e aí compete ao juiz, em sentido lato aqui, né, atribuir
efeito suspensivo ao recurso, inviabilizando que a decisão produza sua natural eficácia. Então, o efeito suspensivo nasce de duas fontes: da lei, ope legis, e do juiz, ope iudicis. Certo? Muito bem. Agora vamos lá, continuando. Vamos analisar nos casos em concreto. O primeiro deles, o recurso mais importante, que é a apelação. No que se refere ao efeito suspensivo, nós temos lá no artigo 1012 do CPC a seguinte regra. Caput. A apelação terá efeito suspensivo. Então, já vemos que o recurso de apelação, que é o recurso por excelência, possui naturalmente o duplo efeito. Uma apelação será recebida, como regra geral, no efeito devolutivo e suspensivo, por disposição legal. Caput do 1012. Mas vejam bem o parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. Então, aqui, o Código prevê, né, as hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo. Então, veja bem. O caput do 1012 diz que, como regra geral, toda apelação é recebida no efeito devolutivo e suspensivo. E o parágrafo 1º vem e diz o seguinte, olha, estas sentenças que eu elencar agora só serão recebidas no efeito devolutivo e, portanto, não terão efeito suspensivo. O que significa dizer que começarão a produzir, né, imediatamente as suas eficácias. Tá? Quais são as hipóteses? Veja que a lei agora faz o contrário do 995. Porque, veja bem, o 995 é muito claro dizer que o recurso não impede eficácia, salvo quando a lei autoriza. Esta é a regra geral. Aí vem para a apelação. Só que para a apelação, a regra geral é o duplo efeito. E a lei estabelece as hipóteses em que não tem efeito suspensivo. Tá? Então, na apelação, a regra geral é diversa da regra geral da teoria dos recursos. Isso é uma coisa que tem que ser colocada. Muito bem. Quais são as hipóteses que na apelação, porque tudo que eu estou falando se refere à apelação, quais são as hipóteses que na apelação ela só é dotada do efeito devolutivo? Quais são os tipos de sentença? Inciso 1º, homologação ou demarcação de terras. Está lá no inciso 1º do parágrafo 1º do 1012. Então, vejam que nestas hipóteses o legislador disse, pela natureza do direito que está sendo discutido, que uma vez proferido a sentença nestas hipóteses, a decisão deve imediatamente produzir os seus efeitos. Então, na homologação, divisão e demarcação de terras, não há por que, entendeu o legislador, de se atribuir efeito suspensivo na apelação de uma sentença e, eventualmente, o recurso eventualmente interposto da sentença. Qual é a segunda hipótese também? Tá? A segunda hipótese, condena a pagar alimentos. Então, na sentença que condena o réu a pagar alimentos, em havendo apelação, por exemplo, por parte do réu, ele já deve pagar alimentos, por disposição de lei, salvo se o juiz, no caso, o relator, atribuir efeito suspensivo. Mas a lei não atribui. A lei diz, olha, condenou o devedor de alimentos a pagar, na sentença, paga.
certo? Paga. Tá? A mesma regra vai valer depois, lá quando nós estudarmos a ideia do agravo, certo? Muito bem. Terceira hipótese. A sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Então, o que acontece? Você sabe que os embargos do executado é considerado uma nova ação, tá? Que fica apensa à execução, aonde o devedor apresenta sua defesa, tá? Na execução de título executivo extrajudicial, porque do título executivo judicial chama-se impugnação. Então, o que acontece nos embargos? O juiz vai proferir uma sentença nos embargos. Então, diz o legislador, a sentença que, em duas hipóteses, extingue sem a resolução do mérito ou julgar improcedente, produz efeitos imediatamente, ou seja, a execução deve continuar. A execução deve continuar, tá? Porque não tem razão o devedor. Agora, se a sentença julga procedente os embargos, aí diz o legislador, aí tem efeito suspensivo. Aí terá efeito suspensivo, aí cai para a regra geral do CAP. Por quê? Porque o devedor não se julgou procedente, né, os embargos, o devedor tem razão, e ao ter razão, a execução não deve continuar enquanto o recurso não for julgado. Outra hipótese, julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Tá? Então, se o juiz julga num processo em que o réu alega como preliminar a convenção de arbitragem, se o juiz julgar procedente pedido de instituição de arbitragem, diz o legislador, nesta hipótese, não tem efeito suspensivo. E a última hipótese, era uma questão já discutida, já havia no código anterior, é a decisão do juiz, né? É a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, a tutela provisória é concedida em liminar, e havia um problema, se não houvesse esse inciso, ela era concedida em liminar e já produzia efeito, porque o agravo não tem, por natureza, efeito suspensivo. E aí o legislador, e aí cumpria a decisão. O juiz, na sentença, né, confirmava a liminar, a parte apelava, se não houvesse este inciso, a parte apelava e seria no duplo efeito. Ou seja, ela liminarmente produzia eficácia, com a apelação deixava de produzir eficácia. Então, não tinha sentido. Então, um legislador foi lá. Então, quando o juiz confirma, concede ou revoga a tutela anteriormente concedida, não tem efeito suspensivo, ou seja, aquilo que foi dito produz efeito, tá? Produz efeito. E a sentença que decreta a interdição. Pela natureza da interdição, não tem sentido, tá, manter-se efeito suspensivo, inviabilizando a eficácia antes do julgamento do recurso. Tá? Muito bem. No que se refere aos efeitos, suspensivo e devolutivo, no que se refere à apelação, é isto aí. Tá? Também existe esta previsão legal, que está no 995, no 1012, né? Esse é o parágrafo primeiro, o parágrafo 5º do 1029. O que diz o parágrafo 5º do 1029? Se refere ao recurso extraordinário e o recurso especial. Diz lá o parágrafo 5º. Tá? Vou ler o caput. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão. Aí vem o parágrafo 5º.
o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido, inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgado. Tá? Ou então, ao relator, se já distribuído o recurso. Inciso 3º, ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso do recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. Tá? O que significa dizer isso aqui? Claro que aqui está dizendo quem pode atribuir efeito suspensivo. Se vai ser o ministro do STJ, se vai ser o próprio relator do recurso ou o presidente ou vice-tribunal. Presidente. Então, vai depender a fase em que o recurso está. Mas me interessa agora é o CAP. Tá? Nós vamos estudar esta modalidade dentro do especial extraordinário, a quem compete conceder o efeito suspensivo diante dessas situações. Mas me interessa é a redação, que diz que o pedido de concessão de efeitos suspensivos, que você olha, se a parte tem que pedir efeito suspensivo no recurso extraordinário ou especial, obviamente é porque ele naturalmente não contém efeito suspensivo, porque se contivesse o efeito suspensivo, não haveria necessidade de se pedir atribuição de efeito suspensivo. Tá? Então fica fácil deduzir essas hipóteses. Então, nestas hipóteses, haverá o efeito suspensivo. Certo? E aí as pessoas podem perguntar, bom, professor, mas e como é que funciona no agravo? No agravo. Tá? Se vocês olharem, tá? Se vocês olharem na parte geral, depois eu vou fazer isso, porque eu vou começar, depois que eu terminar efeito suspensivo, eu vou trabalhar a ordem dos processos nos tribunais e aí eu entro nos recursos em espécie. Tá? Então, vou deixar para falar do agravo e coisa, porque está lá na parte da ordem dos processos nos tribunais. Muito bem. Agora, vamos trabalhar o seguinte. Também não vai ter efeito suspensivo. Aonde também não tem efeito suspensivo? Vou dar só alguns exemplos, porque existem vários, só para vocês terem ideia que não está tudo isso previsto no Código. Por exemplo, o artigo 58, inciso 5º da Lei de Locações, que é a Lei 8.245 de 91, tá? Também prevê que o recurso dali interposto não haverá efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo o recurso ali previsto. Certo? Outra hipótese, também não terá efeito suspensivo, tá? O recurso interposto, a sentença interposta lá na ação civil pública. No artigo 14, ação civil pública, é a lei número 7.347 de 85. Também não haverá efeito suspensivo por disposição legal. Tá? Muito bem. Agora vamos ver a possibilidade de se outorgar efeito suspensivo. Quando a lei não prevê, tá? É possível se outorgar efeito suspensivo. Tá? Esse efeito suspensivo pode ser outorgado a partir de 2 critérios. Quais são os 2 critérios? Primeiro deles, a pedido da parte. E segundo, de ofício. Então, a outorgação do efeito suspensivo pode se dar porque a parte pediu. Onde é que está isso? Vamos ver agora o parágrafo 3º do 1012, lá na apelação. Diz o seguinte: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º, que nós vimos, poderá ser formulado por requerimento. Então, está dizendo que
Nestas hipóteses, na apelação, a parte pode pedir, né, ao julgador que este atribua efeito suspensivo àquelas hipóteses. Vejam bem, este requerimento deverá ser dirigido a quem? Então, a parte interpõe a apelação e entende que cabe efeito suspensivo. Tá? Então, ela formula este pedido para quem? Tem que ser dirigido a quem? E a lei estabelece 2 critérios objetivos. Inciso 1º do parágrafo 3º do 1012. Vai pedir ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Inciso 2º, ao relator se já distribuída a apelação. O que acontece? É que, às vezes, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo, porque a eficácia da decisão pode gerar, como nós lemos lá no parágrafo único do 995, a eficácia ela pode gerar um grave dano de difícil ou de impossível reparação. E o recurso apresenta uma probabilidade muito alta de ser provido. Então, nessa hipótese, a parte requer o efeito suspensivo. Então, ela vai dar sentença, ela entrega o recurso de apelação, no direito brasileiro, o recurso de apelação é entregue perante o próprio juízo aquó, o próprio juiz monocrático. Então, se o juiz de Lajeado proferiu uma sentença e o advogado apela, não importa a localidade, ele deve entregar, protocolizar a apelação em Lajeado, na própria vara que está tramitando o processo. E depois a vara remete ao tribunal competente. No caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pode acontecer que entre a distribuição, eu entrego hoje em Lajeado, pedir efeito suspensivo. Demora até a entrega da apelação chegar na mão do relator. Isto, às vezes, pode demorar uma semana, um mês ou mais. E, neste meio tempo, o prejuízo pode se estabelecer. Então, entende o legislador que, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, o competente para... Eu tenho que dirigir o pedido ao tribunal, certo? Ao tribunal gênero. E se já foi distribuída a apelação, significa dizer que eu já sei quem é o relator do meu recurso. Eu já sei que ele caiu na primeira Câmara, se ele caiu na 7ª Câmara, na 20ª Câmara, na 10ª, eu já sei, e lá já vai estar quem é o relator. Então, o relator, eu peço para o relator o efeito. A lei é muito clara. Se já foi distribuído, para o relator, porque eu já sei quem vai julgar o meu recurso. Se ainda não foi distribuído, entre a interposição e a distribuição, o tribunal é competente. Certo? Tem que ser dirigido ao tribunal. Isso aqui ficou... a lei deixa bastante claro. Outra hipótese, como eu falei, é do agravo de instrumento. Este é o mais comum. A parte, diante de uma liminar, por exemplo, concedida para o autor, o réu agrava, porque não concorda com a liminar concedida pelo juiz. E dentro deste agravo, o que pode acontecer? Dentro deste agravo, o réu pode entender que aquela decisão é altamente gravosa para ele. Então, ele interpõe o agravo, com a diferença na apelação que o agravo é interposto perante o tribunal.
O agravo tem que ser distribuído, protocolizado no tribunal, e não em primeiro grau, como apelação. Então, eu distribuo o agravo no tribunal. E aí eu requeiro a concessão de efeito suspensivo. É muito mais comum o requerimento feito pela parte para atribuição de efeito suspensivo em agravo do que em apelação. A apelação é muito mais difícil. Muito mais difícil. Em agravo é extremamente comum todo agravo pedir efeito suspensivo. E onde é que está isso? Olhem o 1019, tá? O inciso 1º do 1019. Olha o que diz lá. Caput do 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1º, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Explico. Pode acontecer aqui duas hipóteses em termos de agravo. Aqui eu coloquei, qual é a situação que eu coloquei? O autor entra com ação e pede antecipação de tutela para tornar indisponível os bens do réu, assegurando futura execução por quantia certa. E aí pede para tornar indisponível, para restar os bens do réu. O juiz concede uma liminar, dizendo que os bens do réu estão indisponíveis. E o autor já indica que os imóveis eventualmente discutidos na ação para que seja oficiado o registro de imóveis a fim de, na matrícula, constar a indisponibilidade, evitando que ele possa vender ou que o terceiro que compre saiba dessas consequências. Então, o autor ganha liminar. O réu não concorda. O réu apela e pede, dentro do agravo, para o relator atribuir efeito suspensivo à liminar do juiz. Ou seja, quando ele pede o efeito suspensivo, ele quer que aquela liminar do juiz não produza efeito até o julgamento do agravo. Porque ele está pedindo isto, como diz no inciso 1º, tá? Ao relator. Ele pede ao relator que decide monocraticamente. Ele diz para o relator, olha, quero efeito suspensivo para que não fiquem disponíveis meus bens, tá? Até o julgamento do recurso. Porque, claro, depois, quando o recurso for julgado pelo colegiado, aí o colegiado pode dar provimento ou negar provimento. Se o colegiado der provimento ao recurso e houve a concessão do efeito suspensivo monocraticamente, ele confirma e aquela decisão do juiz foi considerada, ao dar provimento ao recurso, aquela decisão foi reformada. Tá? Agora, se nesta hipótese o recurso for improvido e ele obteve a liminar do relator para atribuir efeito suspensivo, a decisão do juiz não produziu efeito. Agora, com o julgamento do recurso, o recurso for improvido, significa dizer que a decisão do juiz tem razão e deve produzir efeitos. E deve produzir efeitos. Tá? Isso é uma hipótese. Outra hipótese é aquela contemplada no inciso 1º. Agora é o seguinte, o autor pede, tá, uma liminar de tutela provisória, tutela de urgência, sei lá, tutela antecipatória cautelar, tutela da evidência, qualquer tutela provisória. Vou usar o gênero de tutela provisória. Pede uma tutela provisória. O juiz entende que não estão presentes os requisitos e não concede a tutela provisória. Não concede. Ora, agora quem vai recorrer não vai ser o réu. Agora o próprio autor recorre. O próprio autor interpõe agravo
porque ele entende que a decisão do juiz é equivocada. E ele interpõe agravo. E aí o autor, interpondo o agravo, ele pede ao relator aqui, não para produzir efeito suspensivo, mas ele pede ao relator agora, e depois eu vou aprofundar mais, ele pede ao relator para conceder a liminar que o juiz a qual não concedeu. Então, chama-se tutela provisória recursal, ou seja, aquele pedido de tutela provisória em primeiro grau que não foi concedido, eu peço para que o tribunal me conceda a tutela que o juiz não concedeu. E aí o relator pode, em liminar, dizer o seguinte: concedo a tutela provisória requerida pelo autor, até o julgamento do recurso. Se o recurso for provido e foi concedida a antecipação de tutela, mantém-se a liminar concedida pelo relator. Se o recurso for improvido e eventual liminar tenha sido concedida monocraticamente, ela perde a sua eficácia. Tá? Então, eu trabalhei esta hipótese porque está dentro do inciso primeiro, para que vocês pudessem entender o inciso primeiro do 119. Tá? Muito bem. A outra hipótese é a possibilidade de outorga do efeito suspensivo de ofício. De ofício. O juiz pode conceder efeito suspensivo de ofício? Pode. Onde é que está isso? Parágrafo 4º do 1012. Parágrafo 4º do 1012. O que diz o parágrafo 4º do 1012? Vamos lá. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, o legislador concede para o juiz a faculdade, porque o verbo é poderá, concede a faculdade para o relator, diante do caso concreto, que deve apresentar uma probabilidade do provimento do recurso, juntamente com a relevância da questão, de que se não houver a concessão do efeito suspensivo, pode realmente gerar um grave dano à parte. Então, o legislador, preocupado com o grave dano que esta decisão proferida pelo juiz de primeiro grau possa ocorrer, e vejam que não basta, vocês já estudaram lá, não basta que haja um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Então, eu tenho que mostrar que, aliado ao dano grave, uma vez ele havendo, será difícil ou impossível se voltar ao status quo, haver a reparação. Então, o legislador tem que perceber disto no caso em concreto. E aí o legislador atribui ao relator este poder para evitar um prejuízo para a parte. Porque, às vezes, o advogado da parte pode não ter se dado conta. Isso não significa que o juiz esteja alterando a relação de direito material. Ele não altera a relação de direito material aqui, pelo parágrafo 4. Ele não está alterando. Ele simplesmente está, através do processo, evitando um mal maior.
Então, o legislador atribui este poder discricionário ao relator, né, para processualmente colocar a lide no rumo certo, evitando um desgaste do direito material. Mas ele não altera o direito material, ele não acrescenta mais ou menos. Se está discutindo R$5.000, R$10.000, dando materiais, lucros cessantes, danos emergentes, isto não é tocado. Isto não é tocado, e nem poderia ser. Tá? E nem poderia ser. Tá? Então, o parágrafo 4º é esta possibilidade concedida ao relator, tá? Para que ele, de ofício, outorgue o efeito suspensivo. Tá? E, para finalizar o efeito suspensivo, admite-se, então vamos fazer uma reflexão, admite-se hoje, por decisão do tribunal, né, que a parte possa obter o efeito suspensivo em casos excepcionais, impetrando um mandado de segurança. Tá? Isto era muito discutido antigamente. Tá? É importante, na prática, realmente se interpor o recurso próprio. Tá? Tu tem que interpor o recurso próprio. E, somente após a interposição do recurso próprio, é que tu, eventualmente, poderia te valer de um mandado de segurança no tribunal para dar efeito suspensivo ao recurso que, naturalmente, não possui. Isso é muito comum, por exemplo, em algumas hipóteses. Vou dar um exemplo concreto. Se nós pegarmos o 1015, as hipóteses do 1015, vocês vão ver que lá não está albergada a hipótese relacionada à competência. Então, se eu entendo que o juiz é absolutamente incompetente, mas o juiz entende que não e rechaça a minha pretensão, né? Por disposição do 1015, eu não posso agravar desta decisão. Eu teria que, originariamente, quando foi criado o 1015, eu teria que esperar o julgamento do processo e lá na apelação, anos depois, dizer o seguinte: olha, aquele juiz não é absolutamente competente. E aí o tribunal anularia, o prejuízo seria imenso. Seria imenso. Então, nesta hipótese, muitos autores sustentam que a parte, mesmo por ausência, hoje o Código de Processo Civil, amplia, então a parte poderia entrar com recurso de agravo de instrumento e suscitar de maneira excepcional o mandado de segurança. Isso era muito discutido antigamente, hoje já isso não é mais tão discutido. Tá? Porque através da decisão da ministra Nancy Andrighi, especialmente no agravo, esta questão foi suscitada e discutida.